Boa noite para todos. Boa noite. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Hoje, uma vez por mês, nós estudamos o Boa Nova e o Evolução em Dois Mundos. Dividimos o tempo nos dois livros. Nós paramos no capítulo do Boa Nova, no capítulo 6, Fidelidade a Deus. E antecedendo a frase que ele diz assim: qual é a primeira qualidade a cultivar no coração? Perguntou um dos filhos de Zebedeu, para que nos sintamos plenamente identificados com a grandeza espiritual da tarefa. E ele disse: acima de todas as coisas, respondeu o mestre, é preciso ser fiel a Deus. Aí a frase que nós paramos foi essa: a pequena assembleia parecia altamente enlevada e satisfeita, mas André inquiriu. O problema nosso, em se tratando da fidelidade a Deus, é que o nosso Deus, ele é teórico. Por que o nosso Deus é teórico? Como nós não temos uma capacidade de relacionar diretamente com Deus, como eu relaciono com vocês, por exemplo, que eu converso com vocês, vocês me respondem com um aceno de cabeça, um diálogo, né? Então a existência para nós, ela é baseada numa resposta direta daquilo que me faz existir. É difícil nós relacionarmos com uma realidade que ultrapassa essa capacidade de existir. Nós podemos, na doutrina espírita, afirmar que os fundamentos da doutrina espírita é uma fé raciocinada. O que é uma fé raciocinada? É a fé baseada na razão. Então, eu posso admitir que eu não consigo relacionar com Deus de forma direta, mas pela perspectiva racional, pela perspectiva de observação da natureza, do universo, o universo diz que Deus existe. Qualquer ser, mesmo os mais renomados cientistas, falarem que Deus não existe, ele está contradizendo a própria perspectiva da existência deles, né? Mostrar que não existe um traço de inteligência no universo, porque quando a gente fala de Deus, muitas vezes as pessoas acham que Deus é um ser, um velhinho. Esse realmente não existe, não. A ciência matou toda a perspectiva de existência de um Deus que nós adotamos até agora. A perspectiva mais profunda que se abriu para o entendimento de Deus foi colocar Deus fora da forma. E quando o livro dos Espíritos perguntou, quando o Allan Kardec perguntou aos Espíritos que é Deus, a resposta perdeu a forma para buscar uma essência. Então ele diz, inteligência suprema. Então nós estamos falando de uma existência de Deus baseado em uma qualidade, que é a inteligência. E que, apesar de nós sermos percebidos pela natureza formal, que é o corpo, a nossa característica superficial, nosso ser evidencia mais pelas qualidades que nós não vemos, que é a qualidade de inteligência. E nós não estamos falando aqui da inteligência como intelectualidade, nós estamos falando de inteligência como uma qualidade de confrontar desafios e resolvê-los. Podemos não ter essa qualidade bem desenvolvida porque os desafios seguem e nós não conseguimos lidar com os desafios da forma inteligente de lidar. O que denotaria a nossa herança divina, né? Um cientista que tenta repetir o processo de nascimento do universo, e um só cientista, por exemplo, não conseguiria fazer isso. Um grupo de cientistas, que são os mais renomados cientistas da física, da química, da matemática, eles tentam reproduzir o universo unindo as inteligências mais requintadas. E as inteligências mais requintadas não conseguem fazer 1% do que o universo faz. Isso quer dizer que nós poderíamos dar um prêmio Nobel para esses cientistas? Podemos, mas o prêmio não cabe a eles, não. Cabe para quem fez o que eles não conseguem repetir. Eles atestam a existência de Deus. Porque não é qualquer pessoa que vai replicar o universo. São pessoas que gastam tempo, espaço, dedicação, empenho de inteligência para isso.
Então, inteligência é mais do que intelectualidade. Inteligência é uma qualidade ampla, que percorre campos de expressão múltiplos, por exemplo, inteligência artística, inteligência comunicativa, inteligência espiritual, inteligência comunicativa. Quantas inteligências existem desdobradas no reino humano que retrata um traço dessa inteligência profunda? A resposta do Livro dos Espíritos denota uma inteligência ampla, cuja a inteligência voltada à razão chama-se intelectualidade, raciocínio lógico. Mas existe inteligência artística que o raciocínio lógico não consegue compreender. Inteligência prática, um jogador de futebol que nós chamamos de craque, ele tem uma inteligência prática. E todos nós temos um campo enorme de inteligência para desenvolver. Uns desenvolvem a razão, a lógica, o outro vai desenvolver a comunicação, porque é como se nós fôssemos peças de uma engrenagem extraordinária que retrata um todo chamado inteligência suprema. Ali nós matamos a forma de Deus e começamos a adentrar num relacionamento com Deus de forma diferente. É isso que ele está querendo dizer. Se Jesus fala que a fidelidade a Deus é a expressão mais importante, acima de todas as coisas, é preciso ser fiel a Deus. Eu preciso criar uma sensibilidade e movimentar com Deus, né? Como eu não tenho um relacionamento direto com Deus, eu lembro de Deus, porque a lembrança é atributo do conhecimento, e a fé é atributo da sensibilidade. Uma pessoa sensível, ela tem muito mais fé do que uma pessoa que só sabe. Eu tenho a fé raciocinada, que é fundamentada pelo conhecimento. Tanto é que na hierarquia dos espíritos, existem, por exemplo, espíritos, a primeira ordem da hierarquia dos espíritos, e eu não sei se os espíritos colocariam uma ordem de qualidade nesse sentido, porque você vê uma ordem de inqualidade na terceira classe de espíritos, cujo último grau, que é a 10ª classe da terceira ordem, é os espíritos maus. Os espíritos maus, eles são piores do que os outros espíritos, mas quando vai subindo espíritos pseudo-sábios, espíritos brincalhões, você não sabe quem é pior do que o outro, mas ele precisa colocar uma ordem, né? Então, esse grupinho aí, eu não sei falar que esse é pior do que esse não, mas eles estão no mesmo patamar de ignorância. Aí você sobe os espíritos, os bons espíritos, aí ele coloca assim, espíritos de bondade, não sei se é bondade, alguma coisa ligada a isso. Depois ele coloca assim, espíritos mais inteligentes, assim, mais voltados à área, eles são bons e têm um grau de vocação de fazer a inteligência para o bem. Mas quem está mais, vamos pegar assim, o Chico Xavier ou o Einstein, não é assim? Nós não podemos dizer o Einstein era um cientista, que tentava focar a sua ciência para o bem. Era bom? Não era tão bom igual o Chico. Quem está superior? Não dá. Nessa escala aí, ele coloca um traço de descrição, mas não quer dizer que um é superior ao outro. Como é que eu vou fazer uma comparação de valores nesse sentido? E aí, das duas classes, ele coloca os espíritos de sabedoria, que tem tanto a bondade quanto a sabedoria, o saber, inserido numa harmonia completa. Mas eles ainda não são espíritos puros. Um Buda, um Krishna, são espíritos de sabedoria. Estão ali num patamar muito próximo da pureza espiritual. Qual que é o espírito puro que nós conhecemos no planeta Terra? Jesus. Ele está naquela classe única. Aí ele fala que a fidelidade a Deus. Então, um dia nós vamos ter uma sensibilidade, mais do que a sabedoria, mais do que o saber, uma sensibilidade de perceber a presença de Deus na Terra, na grandeza das coisas, na sensibilidade das coisas. Quem é sensível pega isso com mais naturalidade. Tanto é que um poeta tem muito mais sensibilidade do que um matemático, do que um físico, né? Mas um poeta também não consegue ver a sensibilidade do movimento atômico.
dos cálculos que sustentam as bases existenciais, né? São sensibilidades diferentes, né? Denotando como que é difícil nós compreendermos essa fidelidade a Deus. Mas nós podemos dizer a fidelidade a Deus quando nós temos a apreensão de um fenômeno externo acontecendo, e que num determinado momento você fala assim, estamos sustentados pela mente divina. Quantas pessoas perdem a fé porque um filho morre? Aí a pessoa fala assim, já não acredito nesse Deus. Então ele não acredita no Deus e não percebe a grandeza do fenômeno da morte. O fenômeno da morte para aquela pessoa é algo circunscrito a uma separação. Mas para uma alma mais sensível, ele pode dizer assim, esse fenômeno está pedindo para mim amar a criatura além do corpo. Ele está me desafiando a compreender que o meu afeto não pode estar circunscrito à forma da pessoa. Olha a diferença de padrão, né? Porque o amor na terra é circunscrito à consanguinidade, à convivência. Quantas vezes a gente fala aqui, né? Você tem uma filha que morre com 12 anos de idade. Ela tem aquela forma. Aí você chega no plano espiritual e encontra com a mesma filha com 40 anos de idade, com a forma de 40 anos de idade. Vai ser difícil você amar ela. Porque se eu conseguisse amar qualquer pessoa, um filho que fala que é meu filho, com uma forma de 40 anos de idade, eu conseguiria amar todo mundo da terra. Que ultrapassaria o quê? A experiência sensitiva, a experiência sensorial. Nós amamos a forma. Não tem um filme que retrata a espiritualidade, que é aquele do Robin Williams, que os filhos deles tinham forma diferente e ele não via os filhos dele com ele? E os filhos evidenciavam uma forma que os caracterizava como essência deles na vida. Um é mais artístico, o outro era mais, né, a outra... Só que ele não percebia. É como se diz, se eu desencarnar e minha filha de 12 anos desencarna, se eu desencarnar e ela aparecer com 40 anos, eu falo assim, então prova que você é ela. O que ela vai ter que fazer? Transformar o perispírito nela na idade de 12 anos, para estar satisfeito agora. Isso quer dizer que eu posso ser enganado por um espírito mistificador que fazia a forma, não é assim? Faz a forma dela e me fala assim, aí eu vou te enganar então. Isso quer dizer que nós não tivemos um relacionamento essencial com a pessoa. Não quer dizer que não teve um relacionamento essencial. Começou um relacionamento essencial, mas cuja a fundamentação de relacionamento está ligada ao quê? Ao corpo. E o amor ligado ao corpo é amor? É um tipo de amor, mas não é amor, né? Isso para dizer que nós não nos conhecemos nem conhecemos os outros. Quando eu começo a conhecer meus traços interiores, é o caminho, é o princípio de um caminho pelo qual eu possa compreender os traços interiores de alguém, porque eu só vou ver aquilo no outro que eu vejo em mim mesmo. Por isso que o autoconhecimento é um princípio educador em que se fundamenta um novo modo de aprendizado. Porque eu tenho que aprender em contato com a minha natureza interna para poder aferir a natureza interna do outro. Sem o autoconhecimento, porque se o conhecimento é trabalhado pela experiência física, pela informação, que é conteúdo simbólico guardado na mente, né? Então a pessoa fala de Deus. Eu vou falar de Deus através da memória, da informação que eu tenho. Quem sente Deus não fala de Deus com memória de informação que ele tem, não. Ele fala de um Deus que ele tem contato da forma como ele tem contato. Olha a diferença. Que, lógico, que é o plano de naturalidade em que nós nos encontramos. Então, quando Jesus fala que é preciso ser fiel a Deus, a fidelidade que nós podemos fundamentar na nossa vida é baseada na lembrança.
Então, eu estou tendo um câncer, estou morrendo, eu tenho que falar assim, bom, eu tenho que confiar na minha fé religiosa, que é a imortalidade da alma, e pagar o preço. Esse é o grau de fidelidade. Aí eu estou junto com 3, 4 pessoas morrendo de câncer, cada um reagindo de uma forma, e a pessoa fala assim, por que você está tranquilo? Porque eu confio naquilo que eu acredito que eu não morro. Eu não posso aferir um sentimento de que eu não morro, mas eu posso afirmar pelo meu conhecimento que eu não morro, pelas experiências mediúnicas que eu participei, não é assim? Então, eu dou um caminho, o quê? Um meio caminho a mais do que o outro, né? Que muitas vezes está com aquela câncer ali, está pedindo para não morrer, com a aflição de morrer. O espírita vai se aferir um valor de imortalidade quando ele estiver morrendo e falar assim, eu tenho que ter tranquilidade nesse momento, para morrer tranquilamente. Até porque se eu estiver morrendo tranquilamente, eu vou passar para o outro lado tranquilo. O que é a perturbação pós a morte? É a mesma perturbação antes de morrer. Estou morrendo, meu Deus, igual o Chico estava no avião lá, né? Se ele morrer, você ia morrer como? Perturbado. Porque se ele estava perturbado antes de morrer, se ele morresse, ele ia sair do outro lado do mesmo estado íntimo que ele estava, que é a perturbação após a morte. Perturbações que podem estar ligadas aos filhos que ficaram, ao dinheiro que ficou, aos bens. Quantos níveis de perturbação pode carregar comigo depois da morte? Então, o que eu tenho que ter quando eu estou morrendo? Tranquilidade. Até para falar assim, eu quero ver minha consciência desligar do corpo. Se eu estou voltado a um nível de tranquilidade para ver uma consciência desligar do corpo, certamente eu vou ver minha consciência desligar do corpo. Não é assim? Que é o que nós tínhamos que fazer. Porque é uma experiência de desligamento o quê? De laços eletromagnéticos, de forças eletromagnéticas que prendem a núcleos, que eles vão desligar, não é assim? E que você teria a capacidade de uma consciência mais desperta, se assim fosse possível. Né? Então agora vamos começar o estudo. A pequena assembleia parecia altamente enlevada e satisfeita, mas André inquiriu: mestre, nesses últimos dias tenho me sentido doente e receio que não poder trabalhar como os demais companheiros. Como poderei ser fiel a Deus estando enfermo? Né? Então, na cabeça dele, o que era ser fiel a Deus? Mas se ele tiver saúde, O trabalho. se ele tem saúde, ele participar. Ser operoso, não é assim? Ele não... Então aí, Jesus vai olhar a limitação da nossa consciência de percepção. Né? Nesse mesmo livro, a Maria de Magdala fala com Jesus, né? Como pode... então, eu sou triste porque eu não posso ser mãe. Então, olha como é que é a ilusão. O livro Pensamento e Vida, o Emmanuel fala assim, sobre a mente. A mente é a ilusão que salteia a inteligência. Então, a mente da Maria de Magdala tinha uma inteligência que definia a mãe como mãe de filhos consanguíneos. Olha só, a inteligência, a instrução passou para ela que mãe é mãe de filho consanguíneo. Aí Jesus fala assim: qual é a mãe mais meritória aos olhos de Deus? A mãe que cuida dos rebentos do próprio sangue ou a mãe que cuida dos rebentos que não tem mãe? Ali, olha a ilusão dela, a ilusão que tinha uma inteligência sustentada naquele valor. Então, tem outra característica de mãe. Então, não é só mãe aquela que cuida dos filhos que nascem do ventre, mas é mãe aquela que cuida dos filhos que outras mães não podem cuidar. Aí Jesus lança uma nova inteligência, ela desilude daquela e alimenta uma nova ilusão, porque vai ter outro significado mãe lá na frente. Como André Luiz ilude
achando que os sentidos físicos que viam o cérebro, o médico, e não vê espírito sair, afirmar que não existe alma, porque os sentidos não conseguem ver, e ele se vê diante da morte com a própria consciência e diz assim: ué, não era para mim ter continuado vivo, não. A ilusão de uma ciência que dava todo um testemunho de realidade para ele, tinha um valor de realidade, mas iludia-se quando tirava a conclusão precipitada sobre a realidade a partir daquele ponto. Então nossa ilusão, nossa inteligência vai estar sempre saltando sobre as definições finalísticas que a ilusão acalenta. Porque definir a vida sob os parâmetros de percepção que nós nos encontramos é iludir-nos. Tanto é que no Livro dos Espíritos, quando pergunta sobre a verdade, né? Pode o homem na terra, as questões 19, 18 ali, 17, conceber toda a verdade? Aí os Espíritos falam: na terra não. Toda a verdade que a terra pode oferecer com os recursos que tem, ainda é um grão de verdade. Mas o homem tem a ilusão de que ele sabe tudo. E o espírito que estuda o espiritismo acha que sabe tudo. Aí alguém vai assim: meu filho, você só começou na escola da espiritualidade, já está achando que é doutor? Isso é um véuzinho que abriu, meu filho. Mas o que nós temos? A ilusão de achar que nós somos bons em tudo. Olha a ilusão. Nós temos que chegar um dia e falar assim: não, eu sou mais ou menos. O que eu sei hoje é apenas uma parte muito pequena do que está por vir. O que o Sócrates falava? Quanto mais eu sei, eu vejo que eu mais nada sei. Uma criança tem um berço como núcleo de sabedoria dela. Aí ela levanta do berço, aí ela fala assim: nossa senhora, que berção! Que é o quarto da mãe, o quarto dela. O que ela está falando? O que o Sócrates está falando. Aí, poxa, eu achava que eu sabia tudo desse berço aqui, dos objetos, estava certo que eu sabia tudo. Fui levantar, eu vi que eu não sei nada. O que é aquilo ali? O que é aquilo ali? Olha só, o Sócrates olha os horizontes que se abrem e mostra que a ignorância dele é muito grande. Nós somos doutores da espiritualidade, no processo de aprendizado da doutrina espírita, achando que o nosso berço é grandioso. E alguém está dizendo assim: ei, meu filho, nem saiu do berço, hein? A mesma forma ele estava circunscrito de dizer que o doente não é útil, o analfabeto não é útil, não pode ser fiel a Deus, né? Olha a limitação que é essa ilusão de achar que uma coisa é assim. Aí Jesus responde: ouve, replicou o Senhor com certa ênfase, nos dias de calma é fácil provar fidelidade e confiança. Então, a primeira coisa, nossa fidelidade e confiança só é quando está tudo bom, bem. Olha como é que é fácil vir para o centro espírita estudar, bater um papo de espiritualidade. E tem gente que desencarna e fala assim: eu fiz demais. Olha a nossa ilusão, gente. Eu fiz no que é fácil. Isso aqui é fácil, gente. O atestado de que isso aqui valeu é no dia a dia, quando a coisa está pegando. É ali que atesta o tanto que nós tomamos bomba. O tanto que a prova chega e você o quê? Acerta mais ou menos um. Não é assim? É ali. Uma hora vai acertar, por quê? Foi consolidado com uma experiência prática, sentida e verdadeira, né? Não se prova, porém, dedicação verdadeiramente, senão nas horas tormentosas, em que tudo parece contrariar e perecer. É nessas horas que eu vou saber se Deus existe mesmo. Porque saber que Deus existe na beleza dos astros, né?
na poesia das formas, não é assim? É uma coisa. Saber que Deus existe quando um filho está morrendo, quando nós estamos passando por provações, ali que você vai determinar assim, eu confio em Deus. Eu sei que por trás da vida há uma inteligência superior. Eu lembro, tinha um menino que ele mudou no passar das idades talvez, até porque sofreu muito bullying, muitas agressões. Ele chamava o menino Marciano, quem é que ele chamava? Como é que ele chama, né? Hoje ele deve ser uma pessoa mais já em fase adulta, né? Que é o... Esqueci o nome dele aqui agora. Depois pesquisam lá, o menino Marciano, menino de Marte. E ele falava, ó, eu era de Marte e a Terra vai passar por cataclismos, né? Na aferição dos valores. Aí alguém perguntou para ele assim, mas você está aqui, você também vai passar pelo cataclismo? Não importa. Isso não altera ele isso novinho, gente. Então, nós que As nascemos... feições dele eram diferentes? Não. Feições, quando você No Hospital São Francisco tem um que só pode ter Marciano. Não tem nada de... É porque você não pode credenciar ser ou não ser marciano conforme a forma. Porque o marciano ou o reptiliano ou sei lá, o ano lá, sei lá, né? O miliano, sei lá, né? Arcturiano. Se ele nasce no planeta, ele ajusta ao perispírito do planeta e automaticamente a forma humana. Sabe por quê? Ele perguntou assim, de onde você acha que eu vim? Ele estava tratando de mim, ele está tratando de mim. Ela falou assim, doutor, eu não sei de onde sou vim, mas daqui só não é. Ele falou, outras pessoas já me disseram isso. Você viu. Pode ser que não seja, né? Tá claro? Pode representar algum comportamento. O que credencia um planeta elevado é um comportamento nobre. Então você fala que um cara é ET no planeta Terra quando o comportamento dele ultrapassa demasiadamente o comportamento comum da totalidade. Foi isso que aconteceu. A nobreza, por exemplo, o Beethoven, por exemplo, na área artística, né? Mozart, são de Júpiter. É assim? São espíritos de um planeta desenvolvido artisticamente. Só que ele estava tomando bomba lá e falava assim, meu filho, você precisa dar uma melhorada em alguns aspectos aí, e esses aspectos vão ser melhorados quando você nascer no planeta que te dá essa possibilidade lá. Só que quando você nascer lá, você vai virar gênio. Muitos homens na Terra são gênios em determinadas áreas por causa da inteligência já trabalhada. Alguns são gênios porque já são inteligência trabalhada em outros planetas. Por isso nós chamamos de gênios. Né? Mas mesmo nós somos daqui também, não? Somos não. Mas nós estamos muito atrasados. Nós falamos do planeta porque repete muita experiência no planeta. Um espírito desse só repete uma, duas vezes. E olha lá. Porque a diferença entre o indivíduo que sabe e mostra que sabe, com sabedoria. Isso, aí é o que sente. É o que sente. É. É o que eu estou falando. Que é o espírito velho. Estou falando desse método que é tão diferente, mas tão completamente diferente, que ele não pode ser só... Isso aí pode ser credenciado conforme a área que trabalha, né? Num espírito mais amado, mais velho do que a coletividade planetária que está experimentando várias vezes uma mesma. Nós olhando para nós aqui, pode ter uns diferenciados? Pode. Como um aluno que se dedica mais aqui, o outro faz ali, acaba sendo diferenciado. Mas nós somos do mesmo barco. Aquele grupo coletivamente, você sabe que é igual. Físico, né? Nos anseios, nas perspectivas de pensamento, né? Extrapolam um ali, outro ali, mas você vê que é tudo no mesmo barco, farinha do mesmo saco, né? Esses não, eles chegam, são diferenciados, né? Eu li até onde aqui? Contrariar e perseguir.
Tudo parece contrariar interesse. Não se prova, porém, dedicação verdadeiramente. Certo. Senão nas horas. Nas horas tormentosas, tudo parece contrariar interesse. Ah, tá, estou pro outro lado aqui. O enfermo, é isso mesmo? Isso. Então agora veja. O que ele está mostrando? Que a fé independe de vários fatores. Então agora ele vai falar como que o enfermo é fiel a Deus. Ó, que a fidelidade não está relacionada com apenas a dedicação, o empenho. Ó, o enfermo tem consigo diversas possibilidades de trabalhar para o nosso Pai, com mais altas possibilidades de êxito no serviço. Qual? O que enfermo aí? Uma característica que o enfermo pode ensinar para todas as pessoas. Resignar, que é a inteligência daqueles que passam por provações mais fortes e podem ensinar as pessoas a não se perturbarem. Olha os detalhes da amplitude da capacidade da fé, né? Tateando ou rastejando, busquemos servir ao Pai que está nos céus, porque nas suas mãos divinas vive o universo inteiro. André, se algum dia teus olhos se fecharem para a luz da terra, serve a Deus com a tua palavra e com os teus ouvidos. Olha só, se eu ficar cego, quantos recursos eu tenho para servir a Deus? E não fica por aí não, ó. Se ficares mudo, toma a si mesmo a charrua, valendo das tuas mãos. Ó. Não há doença nenhuma que impeça o indivíduo É. de fazer determinado. Ser útil. Você vê, ó, fiquei surdo, fiquei cego, tem a mão ainda? O que eu posso transformar minha mão? Um exemplo dessa fé é o Estevão. O Estevão, meu pai morreu, a irmã foi julgada para a rua, né, assim, e ele foi para a galera lá. Ó. A galera é aqueles remadores de barco lá, que a morte iminente é o que? Remar o resto da vida e virar comida de peixe. Quando você tiver caquete, não conseguir remar, o que eles fazem? Joga para o mar. Essa era a condenação pior que tinha na Roma. E o Estevão chegou lá remando, todo mundo com raiva, e o Estevão cantando com fé, né? E o pessoal ficava assim: esse cara é doido. Por que você está cantando? Ah, porque Deus me pediu para fazer isso nesse momento. Olha o tipo de sensibilidade de um espírito desse. O que eu posso fazer de útil? Né? Quantas vezes você vai visitar alguém que está acamado e fala assim: não posso mais levantar da cama? Aí você fala assim: você pode rezar? Então já tem uma tarefa para você aqui. Quantas vezes a gente não criou um centro espírita? É assim? Você visita a pessoa, então o seu centro espírita, você pode ir no centro? Não, então o seu centro espírita agora está fundado. Quem que é o mentor que você gosta? Ah, eu gosto do Chico Xavier, então vamos chamar o seu centro de Chico Xavier. Ah, ué. Ele vai te auxiliar daqui. Mas o que eu vou fazer? Ó, pode fazer prece 3 vezes por dia, já é um bom trabalho. Toda pessoa que entrar nesse quarto aqui e falar assim: tá tudo ruim, olha a minha condição. Se você tá ruim, imagina eu. Então tá ruim para você não. Então você pode ser o quê? Uma estimuladora do bem, uma orientadora para quem está perturbado. Quantas possibilidades há de servir, gente? Porque o nosso problema é compreender onde eu posso ser útil com o Pai. Porque uma pessoa que passa do lado de uma pia cheia de prato, ela pode ser útil lavando o prato para deixar o prato limpo para os outros comerem. Mas quem quer esse tipo de serviço de bem? Nós queremos o que faz palestra, o que dá passe. Nós não queremos servir, nós queremos destaque no serviço. No fundo nós queremos o que? Aparecer.
Não é assim? Porque as possibilidades infinitas de servir é amplas demais, gente. É isso que ele está querendo dizer aqui, ó. Ainda que ficasse privado dos olhos, da palavra, das mãos e dos pés, poderia servir a Deus com a paciência e coragem, porque a virtude é o verbo dessa fidelidade que nos conduzirá ao amor dos amores. Eu estou travado de tudo lá. Dá um sorriso se tiver movimento da boca, que já vai representar o quê? Uma forma de você dizer o tanto que é importante servir a Deus. E a pessoa fala assim: nossa, eu sou muito pobre, não tenho nada para servir a Deus. Você está pobre mesmo, porque você está pobre de incapacidade de perceber o tanto que você está aí, de possibilidades. Porque nós somos pobres e mendigos. Quando nós não encontramos uma possibilidade de fazer alguma coisa pela vida. Quantas são as possibilidades na vida? Até um sorriso que você emite para as pessoas, quando elas estão perturbadas, já é um significado de servir. Porque as flores não são sorrisos de Deus feitos para nós, para que nós possamos perceber quanto a presença de Deus está na terra? Existe um sorriso mais bonito do que as pétalas de umas flores? Não são os dentes coloridos que a vida nos apresentou? Nós temos na boca uma expressão de pétalas que muitas vezes nós não sabemos expressar para aqueles que estão do nosso lado. Quantas são as possibilidades de servir ao Criador? Né? O grupo dos apóstolos calara-se impressionados ante aquelas recomendações. Olha o entendimento de um Cristo, gente. A sensibilidade que ele possuía, onde nós não conseguimos ter olhos de ver e nem ouvidos de ouvir. Porque nós não temos sensibilidade para ver a grandeza da vida. Né? A inteligência do homem, mesmo não tendo a intenção de servir, é instrumento do bem. Porque a cadeira nos acolhe, a blusa nos tampa do frio, o guarda-chuva nos protege da chuva. Quantas ações do bem existem sem que a pessoa tenha a intenção diretamente de fazer isso? E pode ser a intenção simplesmente de ganhar. Mas mesmo assim, com a intenção de ganhar, nós descrevemos uma linha de escrita de bem acima daquilo que nós fazemos, inconsciente ou consciente. O luar esplendia sobre as águas silenciosas. Olha o tanto de poesia. O lago é a água silenciosa. As ondas são as águas tagarelas. Não é assim? Que nós nos perturbamos com os barulhos naturais da vida, porque ainda não sabemos escutar a melodia do universo. Requer acústica sensível, né? Nossa, nosso tempo já esgotou. Vou parar nesse parágrafo, fechar o parágrafo ali, ó. O grupo de apóstolos calara-se impressionado antes, já falei isso, né? O luar, mais leve ruído, não traía o silêncio augusto da hora. André chorava de emoção, enquanto os outros observavam a figura do Cristo, iluminada pelos clarões da lua, deixando entrever um amoroso sorriso. Então todos, impulsionados por soberana força interior, disseram quase num só tempo: Senhor, seremos fiéis. Gente, como é que a gente mente pra gente? Tem hora que nós ficamos entusiasmados na fé, né? Logo ali na frente ele diz assim: meu filho, você tem até uma boa vontade, determinação, né?
Mas continua firme nesse propósito?